A morte de Estevão. Ouvindo eles, o Sinédrio. O Sinédrio, ele é o conselho do judaísmo, o tribunal do crime. Esse Sinédrio aqui, ele foi indo, evoluindo, virou nos Cavaleiros Templários. Depois dos Cavaleiros Templários, eles foram evoluindo e viraram nos Jesuítas. Aí eles foram evoluindo e viraram na maçonaria. Hoje eles são a maçonaria. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. E tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E esse Sinédrio aqui, ele que une os fariseus e saduceus em uma mente só. Entende? Hoje em dia, eles são a maçonaria, entende? Eles mudaram de nome e eles são a maçonaria. Eles que unem os fariseus e saduceus em uma mente só. Através dessas igrejas deles aqui, desses templos deles, eles conseguem chegar ao poder. Eles induzem os fiéis deles a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública, se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões, prejudicar aqueles que eles querem. É ali que eles conseguem a fama, o poder e o dinheiro. E os militares para fazer o serviço sujo deles, entende? Isto. Enfureceram-se no seu coração e riam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí a pessoa começa a ver espírito, a pessoa começa a ouvir o que o espírito tem para falar, a pessoa começa a conversar com o espírito começa a conversar com a pessoa interage com o espírito interage com a pessoa incorpora o espírito. A pessoa psicografa o que o espírito ditou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela. É curar as outras pessoas através da mediunidade. Fitou, olhou os olhos no céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu da parte do bem. E viu, manifestação espírita, a glória de Deus e Jesus, o Espírito de Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo, manifestação espírita, os céus, tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas, céu da parte do bem, abertos. Ele começou a ver espíritos. E o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. Ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, só que ele nasceu de pais comum. Pessoas simples como nós. Por isso que nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. E esse Estevão, ele era um ser espiritualizado. Entende? Anjos e demônios. Anjos são todas as pessoas que desistiram de praticar o mal em estado de espírito. Demônios são todas as pessoas que adoram praticar o mal em estado de espírito. Nós somos iguais perante Deus. O que muda é a pessoa boa da pessoa ruim.
em pé à destra, à direita de Deus. Para ver que é um espírito do bem, entende? Um representante de Deus. Eles, o Sinedrio, o judaísmo, porém clamando em alta voz, discutindo e gritando em alta voz, tamparam os ouvidos para não escutar nada, porque eles não querem saber de nada, entende? O negócio deles é mundanos, essa gente não presta. E, unânimes, arremeteram, foram para cima de Estevão, contra ele, contra Estevão. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, porque essa gente, eles matam aqueles que eles não gostam. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois ele virou um policial deles, trabalhando para esse Sinedrio aqui, para o judaísmo, para perseguir os cristãos, entende? As pessoas que gostavam do espiritismo cristão, perseguir, matar, entende? Depois ele se arrependeu e virou cristão, entende? Aí ele virou o apóstolo Paulo. Desde criança ele já estava no meio desse tipo de gente. Aí ele se arrependeu e virou um cristão, uma pessoa que gostava do espiritismo cristão, entende? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes, não coloque este pecado. Ainda ele queria que Deus não fizesse nada contra aquela gente. Com estas palavras, adormeceu, morreu. E Saulo, que depois ele virou policial desse judaísmo aqui, do Sinédrio, trabalhando para eles, para matar os cristãos, pessoas que gostavam do espiritismo cristão. Depois ele se arrependeu e virou no apóstolo Paulo. Consentia na sua morte. Ele estava gostando do que estava acontecendo, entende? Depois ele se arrependeu. Esse é o Novo Testamento, o espiritismo cristão.